Boa tarde, pessoal do canal Aprender para Crescer. Quero hoje fazer um vídeo diferente, né? Estou hoje com a minha farda de trabalho, minha roupa de trabalho, estou no meu local de trabalho e estou fazendo isso de propósito, porque quero contar um pouco da minha história, né? E como texto base, né, para essa história que eu vou contar, eu quero ler aqui o Salmo de número 138, que diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora estejas nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Só até aqui. Esse salmo é um salmo de ações de graças, e é por isso que eu li esse salmo. No mês de dezembro deste ano, vão fazer 21 anos, que eu estou aqui na Europa. Eu cheguei na Europa, em Portugal, no ano de 1999, em dezembro de 1999. Vim através de um amigo, que eu conheci no Brasil quando eu estava trabalhando lá em Angra dos Reis. Fiz algumas boas amizades ali com portugueses. E aí, um português, um amigo assim, uma amizade assim bem diferente, e que a gente fez, e que eu fiz com ele, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para a Europa. Ele me ajudou, me arrumou meu primeiro emprego. Eu sou muito grato a ele, tanto que ainda hoje eu mantenho contato com ele. Já trabalhamos aqui na Europa há mais ou menos umas 2 ou 3 vezes juntos. Mas mesmo quando não estou trabalhando, mesmo quando às vezes, normalmente eu de mês em mês, no máximo a cada 3 meses eu dou uma telefonada para ele, a gente se fala. Sou muito grato primeiramente a Deus e depois a ele que me ajudou, a se firmar, porque quando você chega num outro país, num outro continente, não é fácil. Eu lembro-me ainda hoje, como se fosse hoje, que quando eu cheguei no aeroporto em Lisboa, no início de janeiro, era inverno, era outono, já estava no fim do outono e já próximo de entrar o inverno aqui na Europa. E quando eu cheguei, que desci do avião, peguei as minhas malas e que eu me deparei ali no saguão das chegadas, aquele monte de gente, dezenas e dezenas de pessoas à espera, de parentes e amigos, assim por diante. Eu vou confessar a você que me deu um frio na barriga. Naquele momento eu senti um frio na barriga, porque eu tinha deixado no Brasil esposa e filhos, e vim com o dinheiro, claro, vim com dinheiro suficiente para passar aqui em torno de uns 2 a 3 meses, consegui um bom dinheiro. Na altura o meu irmão me ajudou, o meu irmão Antônio, sou muito grato a ele, porque na altura ele me emprestou dinheiro para me vir. Eu tinha dinheiro para vir, no entanto não tinha dinheiro de sobra se fosse o caso que alguma coisa corresse mal. Então eu fui muito ajudado. E cheguei em Portugal e arrumei o meu primeiro emprego e as coisas começaram a correr bem. Deus começou a me abençoar e
E o que acontece? Eu comecei a me dedicar muito ao trabalho, muito a ganhar dinheiro, e comecei a esquecer de Deus. Comecei a deixar de congregar, às vezes ia, às vezes não ia, já não orava mais, já não meditava mais na palavra de Deus, e comecei a trocar as prioridades. E daí isso acontece, estou contando isso porque isso acontece com a maioria dos brasileiros que chegam aqui na Europa. Ficam centrados só no dinheiro, só no material e se esquecem de Deus. E isso aconteceu comigo nos primeiros meses. E aconteceu que, quando eu estava muito fraco espiritualmente, eu acabei caindo em pecado, entrei numa situação muito difícil a nível espiritual, e isso daí atrasou a minha vida em todos os níveis, de forma que eu só fui conseguir trazer a minha família para Portugal, né, em dezembro de 2001. Aí quando eu consegui a documentação, a legalização, aí então eu fui buscar ela, buscar os meus filhos. Eu tenho 4 filhos, né? E daí então trouxe, e graças a Deus eles vieram, mas não foi fácil nos primeiros meses, porque eu trouxe eles também no inverno. Chegamos aqui em dezembro de 2001 e havia muito pouco trabalho naquele ano. Foi a única oportunidade que eu encontrei para trazê-los. Eu não me preocupei com a estação do ano, eu só queria saber que surgiu a oportunidade, eu tinha que trazê-los. Na altura, um colega me ajudou, me emprestou todo o dinheiro para me trazer a família. Sou muito grato a esse amigo meu. Ele com certeza vai ter acesso a esse vídeo, né? O Nilson vai ter acesso a esse vídeo. Eu sou muito grato a ele, porque ele me ajudou muito. Foi ele que me emprestou o dinheiro para trazer para a família, para comprar o meu primeiro carro em Portugal. Então eu enfrentei uma vida muito difícil. Então, nos primeiros meses com a minha família aqui, a gente passou por momentos complicados por causa do desemprego. Minha família, minha esposa entrou em desespero, queria voltar embora por causa do sofrimento. Foi daí que Deus entrou com socorro, foi aí que Deus entrou com o suprimento dele, foi aí que ele começou a consolar e confortar o nosso coração. Mas na verdade o que Deus queria mesmo da gente, né? Queria de mim, queria da minha esposa, era um compromisso com ele, um compromisso maior com ele. E quando foi daí no ano de 2004, eu estava passando por uma situação na altura muito difícil, porque eu tinha ficado 2 meses sem poder trabalhar por causa do ciático meu que ficou inflamado. E eu não podia trabalhar, quase não conseguia andar, fiquei mesmo muito mal. E nessa altura, eu nunca me esqueço, eu entrei na porta, entrei no meu quarto, passado já 2 meses sem trabalhar, o dinheiro já tinha acabado, né? A situação estava muito difícil. Eu entrei no meu quarto, fechei a porta e comecei a desabafar com meu Deus. Comecei a chorar, comecei a desabafar com Ele, confessar os meus pecados, a clamar a Ele por misericórdia e perdão, e também a pedir a Ele auxílio. Resultado, meus queridos, você que terá acesso a esse vídeo, passado 2 dias, eu fiz essa oração, passado 2 dias, apareceu-me um trabalho. Eu não poderia ir fazer esse trabalho porque eu estava doente, mas o trabalho era uma resposta mesmo de oração, uma resposta de Deus, e eu tinha que dar um passo de fé naquele momento. E aí o homem falou que ele só esperava um dia para me dar a resposta. Eu pedi para ele, falei para ele que queria pensar. Ele falou: olha, então eu preciso da resposta o mais rápido possível, então eu te dou um dia para você pensar. E eu então pensei, analisei os prós e os contras, porque eu não estava bom para trabalhar. Conversei com a minha esposa, e aí orei e senti no coração de que eu deveria assumir essa responsabilidade. Daí fui. Na altura eu ainda estava devendo dinheiro, né, que tinha tomado emprestado para trazer a minha família, né,
Aí eu peguei e fui nesse trabalho com muita dor, muita dificuldade. No meu primeiro mês fui para a França nessa altura, na cidade de Grenoble. Meu primeiro mês foi muito difícil, foi eu e mais um amigo meu, o Gerson. E neste mês, meus queridos irmãos, Deus operou um milagre na minha vida. O ciático desinflamou, eu fiquei 2 meses tomando medicação e não havia melhora, não havia progresso da melhora. Mas aí, neste mês que eu estava em Grenoble trabalhando, joguei os medicamentos todos fora, literalmente, peguei e lancei eles todos fora e comecei a clamar a Deus. E nós estávamos morando nas margens de um lago e a água ali fica perto dos Alpes suíços, né? Franceses e suíços, então a água é muito gelada. E aí Deus me deu uma estratégia. Eu me lembrei que natação é muito bom para a coluna, muito bom para as articulações, né? E aí eu peguei e começamos, né? Eu e esse colega meu, o Gerson, começamos todos os dias quando nós chegávamos do trabalho, íamos neste lago e nadávamos um pouco, mas era muito difícil entrar porque a água era muito fria. A água devia ser aí na casa dos 18 graus, mais ou menos, 16, 18 graus, não mais do que isso. E daí, passado um mês que eu estava fazendo isso, né, eu fiquei bom, sem problema nenhum mais na coluna. Hoje nós estamos em 2020, já fazem 16 anos que isso aconteceu. Nunca mais eu tive problema ciático. É claro que eu tenho seguido algumas recomendações, né, algumas normas que eu próprio aprendi. Eu comecei a entender, por exemplo, que quando eu comia carne de porco, inflamava o ciático. E hoje eu entendo, né? Hoje, através do conhecimento mais alargado da palavra de Deus, eu entendo por que Deus proibiu ao homem certos alimentos, né? Não proibiu, mas restringiu, na verdade, né? Porque Deus ele não proíbe nada a nós, ele simplesmente tem a sua lei, os seus mandamentos, a sua palavra, e aquele que aceita a sua palavra e entende que Deus ele está zelando não somente pela nossa parte a nível espiritual, mas também a nível físico, né? Aí ele passa a fazer valer, né, na verdade, desses mandamentos, dessas leis. Não que eu ainda siga 100% correto, mas faço um esforço para seguir, mas tenho confiança em Deus que chegará o dia em que eu estarei seguindo 100%, né, de uma forma plena, os mandamentos de Deus. O certo é que eu deixei de comer carne de porco, né? E quando eu comecei a ver que cada vez que eu comia carne de porco, meu ciático inflamava, eu começava a sentir dores, né? E não só carne de porco, todo tipo de comida remosa, por exemplo, camarão, né? Esses tipos de alimentação. E resultado, meus irmãos, já fazem 16 anos, nunca mais eu tive problema ciático, né? E Deus começou a me abençoar sobremaneira em todas as áreas da minha vida, inclusive e principalmente a área espiritual, porque naquele quarto, quando eu entrei aquele dia no ano de 2004, eu falei com Deus: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fazer com que eu venha sair dessa situação de miséria em que eu me encontro, a situação difícil em que eu me encontro com a minha família, minha esposa quer voltar para o Brasil, a situação está complicada. Se o Senhor me abençoar a nível profissional e eu sair dessa situação, né, em que eu me encontro, eu nunca mais irei me desviar dos teus caminhos. Eu vou assumir um compromisso com o Senhor de ser fiel ao Senhor todos os dias da minha vida. E graças a Deus, meus irmãos, já fazem 16 anos, nunca mais passamos por situações adversas. Eu falo isso com emoção no coração, muito emocionado, porque hoje nós temos tido para ajudar outras pessoas, não somente para nós, mas também para ajudar outras pessoas. Temos tido também para ajudar a igreja. Então, mas são 16 anos de serviço a Deus, né? Há cerca de mais ou menos, quando eu vim aí eu estava em Portugal, né? E nessa altura eu viajava muito, minha família estava em Portugal e eu viajava sempre 3 meses
no meu trabalho e ficava em casa 2 semanas, 3 meses ausentes e 1, 2 semanas presente no meu lar. De forma que eu conheci muitos países. Eu tive, por exemplo, 6 meses na Bulgária, tive 6 meses na Suécia, tive 1 mês, né, em Roterdã, na Holanda, tive 1 mês na Polônia, né, conheci uma partezinha da Polônia. Eu tive em Espanha, né, trabalhando, já tive em Espanha várias vezes de férias, né? Tive 6 meses nos Estados Unidos trabalhando, 6 meses longe da minha família, porque eu não poderia vir, né, de 2 em 2 ou de 3 em 3 meses a casa, porque o meu visto ele só dava direito a uma entrada e uma saída. E de forma que eu conheci muitos países. E daí vim para a Alemanha no ano de 2000, quando eu cheguei dos Estados Unidos em dezembro de 2007. Eu fiquei sem trabalho até o mês de final de fevereiro. Aí, quando foi em março, quando eu consegui um trabalho para a Suécia, através de um patrão português que estava radicado na Alemanha, e aí eu comecei a trabalhar com esse patrão e fiquei com ele durante mais ou menos 3 anos. Quando foi no final de 2000 e início de 2011, eu já tinha estado aqui na Suíça em 2001 e as coisas na altura não se concretizaram. Então, em 2011, eu peguei e vim dar uma passada aqui na Suíça, dar uma sondada no terreno, e graças a Deus eu consegui um trabalho. Aí trabalhei naquele ano, me lembro, eu trabalhei naquele ano até o mês de setembro. Aí, através de uma decisão precipitada da minha parte, eu acabei saindo do trabalho, fui embora para Portugal novamente por causa de aumento de salário, porque na altura eu exigi um aumento de salário e eles não quiseram me dar, porque na verdade eu fui enganado na altura, só que eu tinha que ter tido paciência, não tive, fui embora para Portugal. Quando foi novamente em 2012, eu voltei, consegui novamente um trabalho. Até inclusive naquele ano de 2012 eu consegui trazer a minha esposa e meus filhos para passar um tempo comigo aqui na Suíça. Aluguei um apartamento em Zurique, tiveram comigo lá 1 mês em Zurique. E aí, quando foi no mês de dezembro, né, no finalzinho de novembro, início de dezembro, o trabalho acabou, eu tive que ir novamente para Portugal. Aí fiquei parado, né, sem trabalho, o mês de dezembro, o mês de janeiro e o mês de fevereiro. De forma que o meu dinheiro acabou, eu entrei numa situação também assim, um pouco complicada na altura, porque eu só tinha dinheiro para vir para a Suíça novamente, né, em 2013. Se não desse nada certo, eu já não teria dinheiro para voltar. Mas eu entrei em contato com uma empresa, a empresa disse que tinha trabalho para mim, eu vi e acabei que consegui fechar um contrato muito bom na altura, em 2013. Na altura eu fui trabalhar com esse colega meu, né, o Vitor Casaco, que foi ele que me ajudou a vir para Portugal, e ele trabalhava nessa empresa aqui na Suíça, e aí inclusive tive o privilégio de estar trabalhando ao lado dele ali, nessa empresa. E foi aí então que, quando foi no mês de dezembro de 2013, né, em agosto eu já trouxe os meus 2 filhos, o Lucas e a Larissa. Quando foi em dezembro eu consegui trazer a minha esposa, fixei realmente a residência aqui, né? E graças a Deus estou aqui. No ano de 2012, eu comecei a ser persuadido, no final de 2011, início de 2012, comecei a ser persuadido a cooperar na obra de Deus, porque eu tinha cooperado na obra de Deus há muitos anos atrás, ali por volta ali no ano 90, 91, 92, cooperava na obra de Deus no Brasil, só que depois deixei de cooperar porque como o meu trabalho é um trabalho sazonal, eu tenho que andar muito viajando, então não consegui conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí ficou em stand-by, né, a obra de Deus, né, esse chamado de Deus na minha vida ficou em stand-by. Quando foi em final de 2011, 2012, Deus usou um pastor aqui em Zurique para começar a trabalhar a minha vida. E eu mesmo assim fui recusando, não queria, até chegar a um ponto que eu não consegui mais fugir. E daí então comecei a cooperar na obra de Deus, né, com ele.
Ele na altura até quis me levar ao diaconato, eu não aceitei, né? É mais um conselho que eu tenho para cada um de vocês: não aceita num primeiro momento. Hoje em dia nós estamos vivendo em tempos em que às vezes a pessoa chega, né, começa a congregar, às vezes está um ano congregando, o pastor ou o obreiro local já quer colocar aquela pessoa para cooperar, quer colocar aquela pessoa, às vezes até levar aquela pessoa ao diaconato da igreja. E muitas vezes aquilo não é de Deus, porque a pessoa ainda não está preparada. Aliás, a Bíblia diz que não se deve ordenar uma pessoa neófito, né, inexperiente. Você só pode ordenar uma pessoa ao ministério, seja ele no caso o ministério de diaconia ou o ministério no presbitério, quando a pessoa já é experimentada, já é uma pessoa amadurecida, né? E eu então naquele primeiro momento eu não aceitei, não falei: não, pastor, eu sinto que ainda não é o momento, né? E ele até na altura não gostou muito, ficou um pouco triste, mas aceitou a minha decisão. E foi por Deus que eu tinha rejeitado, porque passado um tempo eu acabei deixando de congregar nesta igreja, passei a congregar num outro ministério. E aí, resultado, se ele tivesse me consagrado na altura, se ele tivesse me ordenado, né, na altura ao diaconato, depois ele ia falar: poxa, eu ordenei o irmão Geraldo ao diaconato e agora ele me deixa na mão, né? E então, graças a Deus, eu senti que Deus ele estava comigo, que Deus estava trabalhando no meu coração. Quando eu fui, na verdade, congregar no outro ministério, já com a minha família toda estabelecida, né, aqui na Suíça, né, eu, minha esposa e os meus filhos, aí esse pastor, né, desse outro ministério, que é o ministério que eu estou até hoje, o Ministério da Assembleia de Deus, né, do Ministério MSBN, que é a nossa sede mundial, fica em Guarapuava. Nosso pastor presidente, o pastor Antônio Domingos, qual eu tive a honra de conhecê-lo quando ele esteve aqui na Suíça. Ele dormiu, né, uma noite em casa, demos um pequeno passeio. Foi um momento muito agradável que nós vivemos aqui com ele. Então o pastor local, né, o pastor Sebastião, que hoje é o pastor coordenador, né, porque ele é responsável pelo trabalho da Suíça e também pelo trabalho da Alemanha, a qual eu faço parte, a qual eu estou cooperando, né, nessa obra lá na Alemanha. O pastor Sebastião então quis me levar ao diaconato. No primeiro momento eu quis recusar, né? E ele então me chamou a atenção, dizendo que eu não podia recusar, porque eu tinha um chamado de Deus, eu não poderia continuar recusando. E daí eu orando a Deus, eu entendi que realmente tinha chegado o momento de eu assumir uma responsabilidade mais séria com Deus. E aí então aceitei, eles me levaram ao diaconato, depois até veio de Portugal o pastor Josué Moreira, né, que é o nosso pastor presidente europeu, e fui então ordenado ao diaconato. E quando foi o ano passado, né, no início do ano, assim que eu cheguei do Brasil, eu fui então levado ao cargo de presbítero da igreja. Na altura, quando foi para o pastor queria, né, me consagrar, né, me chamou, tivemos uma conversa, eu contei para ele, expliquei para ele algumas situações, alguns pontos a qual eu creio, né? E igual, por exemplo, igual eu já falei nesse vídeo, né, hoje eu entendo que aquilo que Deus restringiu ao nível de alimentação, hoje eu entendo isso, mesmo fazendo parte da Assembleia de Deus, né, que é a igreja. As igrejas evangélicas, de modo geral, elas não veem dessa forma, mas eu entendo para mim, né? Para mim eu tenho isso como regra de fé hoje, não obrigo ninguém. Claro que quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre esse assunto, né, de tocar, que seja pertinente, eu não omito, né, eu falo, mas na igreja estou ali com muita humildade, servindo ao Senhor. Eu não sou o pastor da igreja, por isso eu tenho que ter muito cuidado, né? Mas o certo é que eu expus alguns pontos para ele entendeu, porque ele viu que não havia nada na minha vida que me desabonasse, né? Porque normalmente de modo geral falando nas igrejas, há
uma dificuldade um pouco grande de entender, né, de conseguir, na verdade, entender o papel da graça e o papel da lei na vida daquele que serve a Deus. As igrejas, de modo geral, entendem que porque nós estamos na dispensação da graça, a lei ela não é mais normativa, né, de modo geral falando. Então, por causa dessa dificuldade, então a maioria das pessoas elas não creem mais, não guardam mais as leis alimentares, né, a lei de Levítico 11, não guardam as festas bíblicas e nem o Shabat, né, como está determinado ali em Levítico 23 e assim por diante. E a gente respeita, eu, por exemplo, respeito mesmo fazendo parte da Assembleia de Deus, mesmo como presbítero. No entanto, eu pessoalmente, né, eu procuro fazê-lo dentro do possível e estou tentando também conseguir implantar isso dentro do meu lar. Sei que não é fácil, nós vivemos uma cultura, na cultura ocidental, tudo está feito para o domingo e não para o sábado, então por isso é muito difícil, né? Mas o certo é que Deus tem me abençoado e tem honrado a minha fé. Então Deus tem abençoado a minha vida, eu estou ali servindo a Deus como presbítero e eu estou fazendo esse vídeo a rigor, né, vestido dessa maneira, com a minha farda de trabalho, justamente por isso. Eu sou soldador, né, desde o Brasil, eu já quando vim para a Europa, eu já vim para trabalhar na área de soldadura, esse colega meu me arrumou trabalho como soldador, né, lá em Portugal. E desde então, sempre trabalhando na minha área profissional. E aqui na Suíça, graças a Deus, também estou nessa empresa agora, né, que eu estou trabalhando, já estou trabalhando há 4 anos e 2 meses já, né, com eles, fixo, né, com contrato efetivo, coisa que eu nunca tinha feito, né, nunca tinha tido um contrato fixo, e Deus abriu essa porta de trabalho. Estou muito contente, Deus tem prosperado a minha vida, coopero na obra de Deus lá em Freiburg, como eu já falei, estou distante, né, em torno de 85 quilômetros pelo lado mais curto e 125 quilômetros pelo lado mais longo. Por que eu falo dessa forma? Porque normalmente a gente, quando vai à tarde, no sábado à tarde, nosso culto é no sábado à tarde, a gente vai pelo lado mais curto, que é pela montanha, e aí no retorno a gente vem pelo lado mais longo, pela autobahn, ou pela BR, como se chama aí no Brasil, porque é uma autopista e não tem tanta curva e é menos perigoso, no caso à noite. Então, de forma que eu faço, quando eu estou congregando, nesse caso agora já não está ainda congregando por causa do Covid-19, vamos começar agora no próximo sábado. Quando eu estou congregando, eu faço para congregar 200 quilômetros por semana, né? Arredondando, né? 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Mas com alegria, para mim não é um peso, ninguém me ajuda, eu não quis receber ajuda da igreja, né? Porque eu entendo que Deus tem abençoado a minha vida, tem me dado saúde para trabalhar, tem me dado um bom emprego, por isso eu acho que o mínimo que eu posso fazer é patrocinar, né, os custos, né, que eu tenho para congregar e para cooperar na obra de Deus. Então eu vou com o meu carro, todas as despesas por minha conta de gasolina, de combustível, eu não abro mão disso, né? Isso é um ato de louvor e agradecimento a Deus por aquilo que Ele me tem feito. Não estou cooperando na obra de Deus com interesse pessoal para fins lucrativos, não é esse o meu interesse. Graças a Deus, Deus tem honrado a minha fé, Deus tem me abençoado sobremaneira no nível profissional. Eu sei que há dificuldades, né? Por exemplo, durante a semana eu chego em casa cansado, muitas vezes não consigo meditar na palavra de Deus durante a semana porque o cansaço é muito grande. Então eu procuro fazê-lo no fim de semana, no sábado, no domingo, né? Mas o certo é que eu não tenho intenção de deixar a minha vida profissional para me dedicar 100% ao ministério, a não ser que isso se torne insustentável, né? Um dia se torne insustentável, no sentido de eu já estar na frente de um trabalho e não conseguir mais conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, que é a vida espiritual, no caso, a vida ministerial
e o trabalho. Se não dá para conciliar, a igreja cresceu, já tem muitos membros, depois é visita, depois é telefone que você tem que estar atendendo. Quer dizer, chega a um ponto que realmente fica insustentável. Então, se isso um dia acontecer, aí é claro que eu vou entender, né, que não tem jeito, aí você tem que optar pela obra de Deus, né? Mas enquanto isso não acontecer, eu quero continuar trabalhando, né? E sempre entendendo que eu não estou cooperando, não estou pregando o evangelho para obter lucro, e sim para que o nome de Deus seja glorificado. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo em tempos em que o evangelho se tornou a fonte de lucro, né? Muitas pessoas hoje vêm para a igreja, vai logo de seguida fazer um curso teológico, né? Principalmente os jovens hoje em dia vão fazer um curso teológico, e a maioria dos jovens hoje existe curso de bacharelado, né, para fazer com muita facilidade. Você consegue fazer um bacharelado hoje online pela internet, né? E daí, passado 3 anos ou 4 anos, né, dependendo do curso, a pessoa sai de lá bacharel e de repente é pastor, de repente se torna um pastor itinerante, né? Não quero desmerecer, eu sei que existem muitos pastores itinerantes que são usados por Deus, que tem um ministério de Deus, né? E que são usados para trazer ensinamentos, mas o certo é que tem muitas pessoas que estão vindo para o evangelho, para o ministério pastoral, não por amor à obra de Deus ou por amor às ovelhas, mas por interesse pessoal, porque ele não precisa levantar de madrugada todos os dias e chegar em casa cansado, fadigado por causa do trabalho. E daí você, como um pastor itinerante, você conhece o Brasil inteiro, você conhece parte de outros países, né? Então muitas pessoas estão vindo para o ministério com interesses pessoais, né? Esse não é o objetivo meu. O objetivo meu é continuar pregando o evangelho, né? Inclusive nesse canal do YouTube, o objetivo principal nesse canal do YouTube é disseminar a palavra de Deus, é fazer que o nome de Deus seja glorificado. Não sei se vocês já prestaram atenção, eu não faço apologia para as pessoas se inscreverem no canal e compartilhar os meus vídeos. Esse papel cabe ao Espírito Santo de Deus. Eu tenho, claro, um irmão querido que é o que faz a edição dos vídeos, ele que trabalhou, né, a página do canal. Ele vive em Portugal, o Norton. Eu ainda não conheço ele pessoalmente, né? E entrei em contato com ele, o meu filho conhece ele pessoalmente, entrei em contato, ele se dispôs a fazer esse trabalho, né? E está fazendo um trabalho muito bonito, né? Um trabalho que eu não conseguiria fazer. Então eu faço os vídeos, envio para ele, né, o arquivo, ele então edita e depois reenvia para mim novamente, para mim dar uma olhada, analisar, e daí então é postado no canal. É ele que está fazendo esse trabalho. Mas eu já avisei a ele que o meu objetivo não é para fins lucrativos, né? O meu objetivo é 100% para glorificar o nome de Deus, alcançar amigos meus, por exemplo. Eu conheço muita gente, por onde eu passei, eu ganhei muitas amizades, e principalmente nesse momento difícil que nós estamos passando, existem pessoas que às vezes precisam de uma palavra de consolo, de conforto, de esperança, de alegria. Então esses vídeos estão ajudando, e eu então estou enviando esses vídeos para todos os meus amigos que eu tenho contato, para os meus familiares no Brasil, para irmãos da igreja, aquele que entende que esses vídeos vêm acrescentar alguma coisa, né? Então ele ouve. Se ele entender que não acrescenta nada, ele não ouve. Eu não persuado ninguém a ouvir, e não fico também incentivando as pessoas: olha, se inscreve no meu canal, né? Compartilhe os meus vídeos, porque normalmente as pessoas fazem isso visando lucro, visando conseguir milhares e milhares de compartilhamentos, milhares e milhares de visualizações, porque hoje o YouTube está dando muito dinheiro para pessoas. Tem pessoas, por exemplo, pastores, que têm milhões de visualizações. Não é pecado isso, né? Não é pecado. Agora, o que é errado é a pessoa ficar cego, né? E ficar focado no dinheiro. Quer dizer, ele está ali pregando a mensagem, dando estudo, não é por amor à obra de Deus, e sim focado no dinheiro e nos milhões
de visualizações ou milhares de visualizações que isso vai trazer e nos dividendos, né, que vai entrar na conta dele. Não é este o meu objetivo. O meu objetivo é glorificar o nome de Deus. É por isso que eu fiz esse vídeo, né, vestido aqui com minhas roupas de trabalho. Como soldador eu ganho a minha vida, né? Muita alegria, gosto daquilo que faço. Deus tem trabalhado muito no meu coração, Deus tem me capacitado muito profissionalmente, né? Então eu estou muito contente por aquilo que faço e glorifico, né, o nome de Deus, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Então eu estou fazendo esse vídeo contando um pouco da minha história para você, dizendo que tudo aquilo que aconteceu na minha vida, por tudo aquilo que eu passei, mesmo por situações adversas, situações de distanciamento dos caminhos de Deus, né? Por desobediência, por fraqueza, por inverter, na verdade, né? Podemos dizer assim, a ordem dos fatores, né? Nós devemos focar no espiritual. Com isso, não quero dizer que nós não devemos trabalhar, não devemos ganhar dinheiro. Não é pecado trabalhar e ganhar dinheiro. É pecado a pessoa ter o dinheiro como um tesouro aqui na terra. É isso que Jesus diz ali em Mateus capítulo 5, né? Que nós não devemos ter tesouros aqui na terra. Quando ele diz que nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, ele não está falando em relação à pessoa que é pecado ganhar dinheiro. O que ele está querendo dizer ali é que o dinheiro que eu tenho aqui não deve ser o meu tesouro. O meu tesouro deve ser aquele que eu acumulo no céu, quer dizer, o meu trabalho a Deus, o meu serviço a Deus, a minha dedicação a Deus a cada dia, com sinceridade de coração. Isso são os tesouros que eu vou acumulando no céu, porque um dia haverá a prestação de contas, um dia eu estarei comparecendo perante o Senhor, e o Senhor vai pedir contas de tudo aquilo que eu fiz por meio do meu corpo. Por isso eu não quero naquele dia ser reprovado, e por isso então eu levo as coisas muito a sério e eu entendo que nós devemos ter temor de Deus no coração, e é por isso que eu sou contra a pessoa que está trabalhando ministerialmente, focado somente na área financeira, tendo o ministério pastoral como uma profissão. O ministério pastoral não é profissão. É claro que não é pecado um pastor ser assalariado, não estou falando isso. A Bíblia diz, né, Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário, mas mesmo ele sendo assalariado, ele tem que estar 100% focado na obra de Deus. Ele está ali não é por causa do salário que ele recebe no fim do mês, mas está ali por amor às almas. O salário é uma consequência do trabalho que ele está realizando, né? Porque ele precisa manter a sua família, os seus filhos, a sua casa, na verdade. Então ele deve receber um salário. Aquelas pessoas que trabalham o tempo inteiro na área pastoral, que não têm condições de conciliar vida profissional com vida ministerial. Então é justo e digno que essa pessoa viva do Evangelho. Isso não é pecado. O que é pecado e que é correto e que é incorreto é a pessoa focar no dinheiro. Ele está ali não é por amor ao Evangelho, não é por amor às almas, e sim por amor ao dinheiro. Isso é pecado, isso é contraproducente. As pessoas que estiverem fazendo isso, com certeza, se não houver um arrependimento, não houver um conserto com Deus, um dia essas obras serão queimadas, né? Quem julga é Deus. Eu não estou julgando ninguém, simplesmente estou dando uma palavra de exortação, de admoestação. Se por um acaso alguma pessoa que tem esse tipo de comportamento tiver acesso a esse vídeo, que você possa entender que se você está agindo dessa forma, né, uma forma reprovável, está na obra de Deus somente por questões financeiras, fique sabendo que um dia as tuas obras serão queimadas, porque o principal alvo não é o dinheiro, e sim o amor a Deus, né, e o amor à sua palavra, e o amor às ovelhas do Senhor. E depois esse trabalho bonito que você vai realizando por amor a Deus, por amor à sua palavra, por amor ao rebanho do Senhor, esse trabalho bonito, ele vai, na verdade, trazer benefícios para você, e um dos benefícios é realmente você ser um assalariado, você receber o seu dinheiro no fim do mês para viver a sua vida, mas esse não vai ser o teu foco, porque você ama Deus e a sua palavra. Então que você possa realmente ser ministrado, né, com esse vídeo,
que Deus possa trabalhar, né, no teu coração, que você possa entender que quando você tem Deus na tua vida, você tem tudo. Quando você não tem Deus, você não tem nada. Foi isso que aconteceu comigo. Se você por acaso está passando por situação difícil na tua vida, e você até este momento, você nunca olhou para Deus, você nunca quis saber de Deus na tua vida, pare para pensar um pouquinho, faça um retrospecto da tua vida, do que você tem feito, né? E analise os prós e os contras entre servir a Deus e não servir. Pese isso na balança e analisa bem, porque veja só, com Deus você tem tudo, sem Deus você não tem nada. Porque até aquilo que você tem, se você tiver um carro, o carro não é teu, é de Deus. Se você tiver uma casa, a casa não é tua, ela é de Deus. Se você tiver dinheiro no banco, não é teu, é de Deus. Por que eu digo isso? Porque se de um momento para o outro você morrer, fica tudo aqui, fica o teu carro, fica a tua casa, fica o dinheiro, você não vai levar isso consigo. Então tudo é de Deus, Ele que nos dá para nós desfrutarmos aqui nesta terra. Aí você pode dizer, mas eu ganho com o meu suor. É verdade, mas quem é que te dá saúde para você trabalhar? Até isso é de Deus, porque se você não tiver saúde, cair numa cama de um hospital, como é que você vai conseguir ganhar dinheiro? Como é que você vai conseguir trabalhar? E normalmente quando a pessoa se encontra numa situação dessa, é que ela entende que ela não é nada e que ela precisa realmente de Deus. Então que você possa meditar nessas palavras e você possa entender que na verdade nós devemos, viver uma vida aqui como servos de Deus, como subordinados a Ele, a sua palavra, porque quando assim nós fazemos, nós somos afortunados, somos bem-aventurados e somos as pessoas mais felizes dessa terra, porque não há momento ruim. Veja só que mesmo nos momentos difíceis pela qual eu passei, houve muitos momentos difíceis, momentos de angústia, mas Deus nunca deixou de me socorrer. E veja que eu estava desviado dos caminhos do Senhor, estava até um certo ponto estava congregando, mas ainda não estava com aquele compromisso sério com Deus. E quando eu clamei a Ele por socorro, Ele me socorreu. Então Deus, Ele é gracioso, misericordioso, amoroso e bondoso. Vale a pena nós servirmos a este Deus. Então o aconselho que eu te dou, se aproxime deste Deus, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que morreu para perdoar os nossos pecados. Ele é o nosso Redentor, né? Quer dizer, nós estamos, aquele que ainda não está em Jesus, ele está vendido ao pecado, ele é escravo do pecado, como a Bíblia diz, né? Ali em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ali em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que é isso? Quando nós não temos Deus, nós vivemos uma vida para prazeres, para saciar os prazeres da carne. É o adultério, é a fornicação, é a bebedice, é a glutonaria, é tantas coisas erradas que nós fazemos sem Deus aqui neste mundo. Mas quando nós começamos quando nós temos um encontro com Deus, o Espírito de Deus começa a ministrar em nossa vida e nós começamos a ver que tudo aquilo desagrada a Deus e aquilo na verdade não faz bem para nós, só faz na verdade mal, só causa mal. E daí então Deus ele nos liberta, nos transforma e nós nos tornamos uma nova criatura. Um grande abraço para você, Deus possa te abençoar e que você a cada dia possa olhar para o alto e depositar toda a tua confiança nele, independente da quantidade de dinheiro que você tem aqui. Não tenha esse dinheiro como sendo o teu tesouro, mas acumule tesouro lá no céu, para que um dia eles venham valer a pena para você. Um grande abraço e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.